Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas parlamentares. Esse tema é extremamente complexo, é um tema delicado, é um tema de difícil resolução. Por isso, exige parcimônia. E por isso eu demorei um pouco para me inscrever, para ouvir mais parlamentares, como, por exemplo, agora aqui, há pouco, o depoimento do vereador Renato. Mas eu começo desde já me solidarizando com a vereadora Amália Tortato, que sofreu algumas interjeições, aí, eu diria até um tanto quanto violentas, que, em resumo, diziam que, por ela ser mulher branca, que ela não tem direito a uma opinião. E ela trouxe ainda o vídeo de um homem negro, por sinal conheço o Fernando Holliday, já militamos juntos lá antigamente. Tomamos caminhos diferentes depois, mas respeito muito o Fernando Holliday. Ele é homem, ele é negro, e foi dito que ele também não tem direito à opinião. Por quê? Porque ele tem uma opinião diferente. Então vamos preservar, por favor, o respeito, o direito à opinião. Vamos lá. Eu vou recapitular uma tese, brevemente, que eu expus na semana passada, aqui nesse plenário, em que eu dizia que essa questão toda pode ser dividida basicamente em preconceito racial e as mazelas sociais. O preconceito racial, como eu já disse, ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade, várias propagandas, foi feita muita propaganda para se mudar essa cultura, porque esse é um problema cultural. Ao meu ver, obtivemos progressos, mas ao ouvir o depoimento do vereador Renato, ao ouvir esses dias o depoimento da jornalista do Cinea Novaes aqui nessa casa, isso me acendeu um alerta e me fez perceber que há muito mais a ser feito. Uma vez que isso é um atraso, é um retrocesso que não pode ser admitido nos dias de hoje, em hipótese alguma. Ter essa mentalidade, ter essa cultura de... no Brasil, esse país tão miscigenado como é, ou nesse mundo miscigenado como é nos dias de hoje, ainda pessoas sofrerem preconceito racial por sua cor de pele, por sua aparência. Santa Maria Pentenina, é o fim da picada. Agora, outra questão é essa questão das mazelas sociais, certo? Que aí é um problema que não é exclusivamente do negro, do índio, sobretudo porque nós somos um país miscigenado. E muito embora a maioria da população que ocupa essas áreas de vulnerabilidade social sejam de pele escura, não é uma unanimidade. Por isso, eu penso que faz sentido, sim, o substitutivo apresentado pela vereadora Amália, da questão dessas cotas sociais. Sim, é outro projeto. Mas eu acredito que se for para nós falarmos em cotas, eu acho que faz muito mais sentido, então, nós falarmos em cotas sociais, porque dessa forma estaríamos atendendo a todas as pessoas que sofrem com essas limitações. E o que me preocupa muito é que o sistema de cotas é certamente um paliativo, sim, para essa questão das mazelas sociais, todavia, não para o preconceito, para a questão cultural, que, em última instância, é o que orienta tudo isso, é a raiz de toda essa desigualdade, de toda essa injustiça. Pior, os sistemas de cotas a longo prazo, realmente a tendência é despertar ainda mais preconceito e perpetuar o preconceito e o racismo. Muito bem, vamos então para o projeto. Eu destaquei aqui, resumidamente, alguns pontos, começando pela justificativa,
que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos, ainda que, de acordo com o projeto, pretende ampliar essa garantia também aos povos indígenas e à população cigana. Bom, é uma lei federal, né, que a vereadora pretende implantar aqui no município, estendendo à população indígena. E aí eu até preciso entender alguns pontos, até perdoe a minha ignorância. Se o critério será meramente por características físicas ou por características genéticas? Porque se nós formos falar em características genéticas, aí já começa a ficar bem mais complicado, até porque brasileiro, a imensa maioria tem um sangue indígena nos seus antepassados. Não obstante, eu conheço um ruivo afrodescendente. Ele é descendente de egípcio. O Egito é um país da África e ele é ruivo. Como que fica diante dessa situação? Certo? E aí vem alguns pontos que eu já bati algumas vezes nessa casa que me incomoda muito, que é chamar Curitiba de cidade racista. E eu não posso concordar com isso, porque eu não sou racista e não aceito ser colocado no meio desse bolo. E olha, as pessoas que eu conheço também não são racistas. E digo mais, o preconceito racial, essa questão do tribunal racial que a vereadora Carol disse que sofre constantemente, eu fico chocado com isso, mas eu não tenho culpa. Então, é injusto nós culparmos a cidade, chamarmos a cidade de racista. Diz aqui, conhecida por sua autodenominação de cidade europeia, Curitiba traz em seu bojo as marcas de uma cidade que ainda invisibiliza suas raízes na história afro-brasileira, ignorando que Curitiba possui quase 20% da população que se autodeclara negra, aumentando esse percentual para 21,12% quando engloba a população indígena, segundo dados do IBGE de 2014. Mas eu interpreto da seguinte forma, Curitiba é chamada de cidade europeia devido muito mais à sua infraestrutura, né, que lembra algumas cidades da Europa, do que pela questão de que Curitiba é uma cidade que foi colonizada majoritariamente por povos europeus. Por sinal, Curitiba é uma cidade que nós temos a Praça do Japão, a Praça da Ucrânia, a Praça da Espanha, por aí vai. Então, aqui, nós celebramos todos os povos. Diferente, por exemplo, de Salvador, que é uma cidade que ali a colonização é majoritariamente africana, estados do norte do país que vamos falar em fenótipo das pessoas, remete muito mais aos povos originários, uma vez que eu também não gosto muito de chamar de índios, uma vez que é uma nomenclatura equivocada, né, de quando os europeus aqui chegaram acreditando estar na Índia. Enfim. Temos dois à parte, vereadores Éder Borges, três, na verdade, vereador Dalton Borba, vereadora Carol D'Artori e professora Josete. Perfeitamente. Em breve, considerei com todo prazer. Vamos lá. Agora, vem aqui uma questão que eu considero a mais delicada, a mais grave de todas, que é o artigo 4º desse projeto, que diz que, para os efeitos dessa lei, será considerado como integrante de população negra ou povos indígenas o candidato que assim se autodeclare no momento da inscrição, conforme os critérios utilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia, sem prejuízo da heteroidentificação pautada na fenotipia. Tá? Então, essa questão da fenotipia já é uma coisa bastante complicada, ao meu ver, porque isso perpetua a classificação das pessoas pela aparência, pela cor de pele. E é isso que realmente me incomoda. A autodeclaração constitui requisito inicial para a inscrição dentro das vagas reservadas, enfim. Parágrafo 2. A heteroidentificação pautada na fenotipia terá seus critérios e procedimentos gerais definidos em decreto, e esses constarão expressamente no edital normativo do concurso do processo. Enfim, heteroidentificação. O que é a heteroidentificação? É, sim, um tribunal racial, queira ou não.
é uma banca que vai julgar aquele candidato por sua cor de pele ou por sua origem étnica. E no artigo 5º diz assim... Vereador Éder, eu vou pedir licença ao senhor, que eu preciso atender um requerimento de assunto urgente do vereador Pier, por causa do nosso tempo. Ok. Então eu passo a palavra para o vereador Pier Paulo, por favor. Obrigado, presidente Alexandre Leprevô. Eu solicito a prorrogação da sessão por mais 1 hora, senhor presidente. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Então seguiremos por mais 1 hora com a sessão. Com o seu tempo resguardado, voltamos à discussão. Vereador Éder Borges, com a palavra. Que horas que encerraria? Desculpa, vereador Serginho. Que horas que vai encerrar? Em 1 hora, vereador Serginho. 1 hora e 5 minutos, correto? É, 14h28. Encerraria 14h28. Agora nós vamos até 15h28, ok? Vereador Éder, por favor, desculpa interromper, com a palavra. Imagina, senhor presidente. Artigo 5º. Nos concursos e processos seletivos públicos em que haja vagas reservadas, com fundamento no disposto pela lei, o resultado classificatório deverá conter, além da listagem classificatória geral, a listagem classificatória dos candidatos às vagas reservadas. O que me incomoda muito nesse artigo 5º é o seguinte: listas reservadas, listas distintas, duas listas, 2 humanidades, 2 tipos de seres humanos. Qual é o superior? Qual é o inferior? Vamos abrir o livro de história. Nos anos 20, mais ou menos 100 anos, já vai para 100 anos, teve um soldado alemão que lutou na Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, ele passou um período preso, e na cadeia ele escreveu um livro chamado Minha Luta. Suas teses convenceram bastante gente, encantaram bastante gente, como o Capital de Karl Marx, por exemplo. E esse sujeito chegou ao poder naquele país, ali já no começo dos anos 30, 1932. E a base de sua teoria era a seguinte: a Alemanha, que naquele pós-guerra estava destruída, a população padecendo numa crise terrível, em sua teoria, ele atribuía tudo isso ao povo judeu. Os judeus eram os culpados de toda aquela desgraça da Alemanha. Por quê? Porque eles detinham o poder econômico, porque eles detinham a hegemonia. E bastante gente caiu nessa história. O resultado disso é talvez o episódio mais macabro da história da humanidade. Terminou no Holocausto, que, por sinal, não conseguem nem chegar ao número de quantas pessoas perderam a vida de forma bárbara nesse processo. Que antes disso, em 1935, foi instituído o Tribunal Racial de Nuremberg, que resolveu classificar quem era judeu e quem não era. Compreendem a gravidade, senhoras e senhores? E como disse há pouco o vereador Renato, a bola do mundo é muito louca. O resultado disso, desse regime chamado nacional socialista, somado aos demais regimes socialistas, mataram mais de 100 milhões de pessoas.
o maior genocídio da história da humanidade, em nome de justiça social. Pegaram um povo, culparam esse povo por todas as mazelas, por esse povo deter o poder econômico, então vamos corrigir essas mazelas. E deu no que deu. Vamos repetir os mesmos erros? Eu não estou dizendo que vai chegar a esse ponto, mas a ideia, a mentalidade, é para dizer o mínimo muito parecida. E as pessoas não estão percebendo isso. As pessoas não estão percebendo a gravidade desse tipo de mentalidade que separa seres humanos. Esse tipo de mentalidade que institui o ódio, o revanchismo, uma eterna guerra, uma eterna mágoa. Errar é humano. Errar 2 vezes é burrice, mas errar sempre é socialismo. Sendo assim, minha gente, a questão de cotas. Cota, analisando friamente, não é justo. Não é justo, porque o critério deve ser por notas. Todavia, nós temos uma situação extremamente complexa, delicada, complicada aqui no Brasil, que infelizmente eu não vislumbro no horizonte uma solução para isso a curto prazo. Porque como nós deveríamos resolver essa questão? É culturalmente, para que não hajam mais esses preconceitos imbecis, absurdos. Já temos leis para punir isso, mas ainda não é suficiente. Nós precisamos mudar a cultura e fazer as pessoas entenderem que a humanidade é uma só. Nós somos um. E, naturalmente, oferecer oportunidades iguais para todas as pessoas, ricos e pobres, negros e brancos, homens e mulheres, e o que quer mais que o valha. E é isso que está difícil. Mas por que é tão difícil? O Brasil tem dinheiro. O que falta para investir em educação? Por que o ensino público não pode preparar para o vestibular seus estudantes com a mesma qualidade que um colégio particular prepara? Qual é a imensa dificuldade nisso? Eu vejo muito forte um problema de mentalidade, muita mentalidade sindical, muita gente mais preocupada em ganhar mais e trabalhar menos e fazer greve. Verdade seja dita. E vejo como distante a resolução dessa questão. Sendo assim, cota, em sua essência, é injusto. Mas como resolver esse problema que nós temos, esse problema social? É um problema racial, sim, mas a raiz é social. Por isso, eu votarei no projeto apresentado pela Comissão de Educação, Cultura e Turismo, formulado pela presidente Amália Tortato, comissão essa da qual sou vice-presidente, que institui cotas sociais, porque cota racial é a perpetuação desse preconceito, dessa luta de classes terrível, que eu tenho certeza que só vai piorar toda a questão aí no ponto de vista cultural, que é a raiz de tudo. É como voto, senhor presidente,
concedo os apartes. Primeiro a parte, vereador Dalton Borba, na sequência, vereadora Carol D'Artora e vereadora professora Josete. Por favor, pela ordem, com o maior prazer. Obrigado pela concessão do aparte, vereador Éder Borges, mas eu confesso que, diante de tudo que eu ouvi na sua fala hoje, eu fico até sem ar para me contrapor a tudo que eu gostaria de me contrapor. Em primeiro lugar, porque essa perspectiva de resolver o problema dizendo a culpa não é minha, eu vou lhe dizer, se nós não construímos esse sistema, não fomos nós que participamos dessa estrutura racista, da qual Curitiba é uma representante top, nós somos culpados sim. Se estamos hoje diante da possibilidade de mudarmos esse sistema racista, essa estrutura racista, e ficamos aqui com um discurso para justificar a nossa vontade de manter o status quo dominante de uma elite branca minoritária. Então, a culpa não é sua, desculpe, vereador Éder, é sim. O senhor está tendo a chance hoje de mudar esse sistema. Então, se não fomos nós que fizemos isso, somos nós que estamos mantendo. Também quero dizer que num tema como esse, da magnitude, do calibre desse tema, nós não podemos trabalhar aqui com achismos. Nós temos que trabalhar com investigação histórica e fática e, principalmente, com metodologia científica. Nós simplesmente mantermos aquele mesmo discurso, aquela mesma racionalidade hipócrita, medíocre, rasa, xoxa, em nada contribui com a reconstrução de um sistema mais igualitário. Todo discurso que não ande neste viés não passa de mera tentativa vã de justificativa de um sistema absolutamente desigual. Portanto, eu conclamo aqui, ouvi com muita tolerância e muita paciência o seu discurso, mas gostaria que Vossa Excelência talvez tivesse um repensar numa ótica, agora sim, de uma perspectiva claramente histórica, claramente humanista, claramente sociológica, e não vamos confundir um tema deste calibre com socialismo, como se socialismo fosse um xingamento, como se socialismo fosse hoje uma maneira de diminuirmos algum tipo de ideologia. Diante disso, eu rogo a Vossa Excelência que possa fazer uma autoanálise, uma análise crítica, que nós possamos reverter esse discurso de justificativa para implementarmos uma política efetivamente de avanço, de reconhecimento de igualdade. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Obrigado, vereador Dalton. Bom, vamos lá. Quando eu digo que a culpa não é minha, veja bem, eu nunca escravizei ninguém, eu não compactuo e não atuo dessa forma de discriminar ninguém. Então é complicado atribuir a uma cidade inteira, a um povo inteiro, um crime, que é o crime de racismo, porque racismo é crime. É isso que eu questiono. E eu não tenho interesse em manter um status quo. Eu sou apenas um vereador aqui em Curitiba, então não tem nada a ver com manter o status quo. Vamos lá, metodologia científica. Obrigado, vereador Dalton, por me lembrar desse tema. Porque isso é mais um problema para a questão das cotas pelo seguinte: que eu saiba, não existe nenhum estudo científico que diga, e certamente não tem, por quê? Não é assim, que diga que determinadas cores de pele tenham diferença na questão de capacidade ou de inteligência. A massa é cinzenta para todo mundo. Ciência. Quanto ao discurso humanista, o que eu estou propondo, vereador, é justamente um discurso humanista.
O que não há de humanista nisso? E assim como o nobre colega pede para que eu reflita, para que eu amadureça nesse tema, e é o que eu de fato estou buscando fazer, e assim eu iniciei meu discurso no dia de hoje, eu peço o mesmo ao Senhor. Nós temos visões antagônicas, mas eu estou certo de que Vossa Excelência é uma pessoa bem intencionada e quer o melhor para a sociedade e para a humanidade, assim como todos aqui. Mas o caminho para isso, é aí que nós divergimos. E é aí que nós precisamos ter o respeito, de não dizer que é desumano a visão do seu colega. Eu respeito todos os meus colegas que aqui estão, respeito muito aqueles que têm uma visão de mundo antagônica à minha. Por sinal, eu aprecio isso. E é isso que vem a brilhantar essa discussão maravilhosa que nós temos hoje. Vamos amadurecer e aprender uns com os outros. E sobre a questão do socialismo, não, eu dei dados apenas. Eu só citei dados. Isso é fato. O socialismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Entende? Não estou xingando ninguém. Só trouxe um fato. E desculpe trazer a verdade à tona. E desculpe porque contra fatos não há argumentos. Próxima parte, senhor presidente. Vereadora Carol D'Artora e vereadora professora Josete. Vereadora Carol D'Artora, autora do projeto, com muito prazer concedo-lhe este a parte. Muito obrigada pela parte. Eu não podia deixar aqui de falar um pouco sobre a questão da heteroidentificação, considerando o fenótipo. A gente está discutindo a dimensão técnica, como na discussão coloquei anteriormente, a dimensão técnica, a aplicação, como é que vai ser feito, como impedir fraudes. Entre essa discussão está a questão da heteroidentificação, porque no nosso país o racismo se dá pelo fenótipo, diferente de outros lugares do mundo, onde o racismo pode ser de origem, nos Estados Unidos, por exemplo, onde o racismo se dá pela questão da ancestralidade. Tem até uma frase que se chama uma gota de sangue. Se lá você tem uma gota de sangue estrangeiro, se você tem uma gota de sangue negro, você é negro. Aqui no Brasil não é assim. A gente sabe da miscigenação extrema do nosso país, um país extremamente miscigenado, mas o racismo aqui se dá pelo fenótipo, por como a pessoa parece ser. Quanto mais escura a pele da pessoa, maior o impacto do racismo sobre ela, mais discriminação negativa ela sofre. Então, é por isso que as bancas prevêem, na sua dimensão técnica, a questão da heteroidentificação, porque a discriminação racial se dá por como a pessoa parece e não pela sua ancestralidade ou por quem está aí na raiz na sua composição genética. Isso é muito nítido. A gente tem dois tipos de discriminação que tem que ficar muito nítidas aqui, né? A discriminação negativa e a discriminação positiva. A banca de heteroidentificação se trata de uma discriminação positiva. É pelos marcadores, fenótipos, pelos quais as pessoas são discriminadas, por esses marcadores que a pessoa vai ser incluída, né? A essas pessoas aqui o projeto de cotas se destina, porque são elas que também são discriminadas negativamente, e sim por como elas parecem. Não poderia deixar de colocar isso aqui. Existe uma literatura gigante científica sobre isso, tem
teóricos que trabalharam amplamente a questão racial no Brasil, como Florestan Fernandes, Horaci Nogueira. Horaci Nogueira vai falar dessa questão do preconceito de origem e do preconceito de marca, que é exatamente isso que eu estou dizendo. No Brasil, o preconceito é de marca, é o que você parece. E, inclusive, a gente tem uma questão que é, quanto mais a pessoa se distancia do fenótipo negro, ou seja, quanto mais clara a sua pele, menos discriminação ela sofre. Quanto mais escura a sua pele, mais discriminação ela sofre. Por isso, a banca de heteroidentificação. Quanto ao resto, né, sobre socialismo, acho que o vereador Éder Borges demonstra um profundo desconhecimento. Nem vou entrar nessa temática, porque o nosso debate aqui se trata de cotas raciais para os serviços públicos municipais. Retirar o termo raça das cotas raciais distorce completamente o objetivo do projeto. Se a gente não ataca o racismo, a gente não diminui, a gente não supera 30 o segundos. racismo. Então, nem entendi muito bem as outras coisas que o vereador trouxe. Acredito que nem ele tem muita nitidez sobre o que está falando. Muito obrigado. Eu que agradeço a parte, vereadora. Bom, eu tenho nitidez e, na verdade, nítida é a história. No mais, obrigado por seus esclarecimentos. Concluo deixando aqui uma reflexão sobre essa necessidade de nós buscarmos novas vias de mudança sobre esses paradigmas culturais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mas, fundamentalmente, eu quero celebrar a democracia hoje aqui. É incrível. Na democracia, falam os bem preparados, os sábios, e falam os idiotas despreparados também. Vamos celebrar a democracia, porque estamos ouvindo coisas incríveis aqui. Eu sugiro a leitura da Marilena Chauí. O Brasil, não somente Curitiba, o Brasil é racista, é hipócrita. Hipócrita. E hipócritas são os que dizem também que não são racistas, porque eles dizem assim: eu não sou racista, mas eu conheço alguém que é. Nunca os racistas são racistas, porque eles querem responsabilizar os demais pelo racismo que eles têm, negando de qualquer forma. E, principalmente, é bem complicado a gente ouvir dentro desta casa legislativa pessoas que negam o racismo estrutural. E, por conta dos não racistas, que são racistas, e dos negacionistas, há resistência ao desenvolvimento dessas políticas públicas. Hoje eu sofri violência política aqui, inclusive. Tive a palavra cortada pela minha colega vereadora Amália, que me cedeu uma parte, mas quando faltavam 30 segundos, ela disse: acabou seu tempo, eu tenho que finalizar a minha fala. Isso é violência política. Se você não sabe, eu posso desenhar depois para vocês saberem que é mesmo. Vice-líder do partido, vereador Éder Borges. Obrigado, presidente. Foi amplamente discutido hoje esse projeto. Penso que fizemos nossa parte. Agradeço as discussões, os debates que eu tive aqui, principalmente com a autora do projeto, vereadora Carol D'Artora, um debate respeitoso. Quero mandar um abraço a uma vereadora excelsa e iluminada, que chamou de idiotas e despreparados aqueles que discordam dela, que celebrou a democracia, dizendo que essa mesa é composta por idiotas e despreparados. Chamou de racistas e negacionistas quem vota diferente da pauta que ela defende. Racista é um criminoso. Então vamos cuidar muito com as palavras, por favor. E negacionista, sabe o que é negacionista? Que é outra palavra que virou moda. Negacionistas são aqueles que negam o Holocausto. Tá? Então não é quem nega qualquer coisa, como virou moda hoje. É uma palavra muito forte, de um tema muito importante, muito triste na nossa história. Um tema muito importante para ser banalizado como tem sido. Tá? Quem sabe possam ser chamados de negacionistas aqueles que negam
a 100 milhões de mortes, né, causadas pela bandeira vermelha, enfim. E disse ainda ter sofrido violência política. Se alguém sofreu violência política aqui hoje foi a vereadora Amália. Foi até chamada de racista. Inclusive, uma coisa que tem sido corriqueira é no chat do YouTube, ficar assessores xingando vereadores. E, gente, quando é uma manifestação assim, genuinamente popular, a gente entende. Eu sou um cara que vem das manifestações, eu sou um ativista político. Eu estou sentado nessa cadeira como ativista político. Mas não é papel de assessor ficar lá no chat do YouTube, sabe, xingando os outros e pior, chamando de racista. Racismo é crime, minha gente. Vamos cuidar com as palavras, vamos ter ponderação e buscar realmente não trazer discurso de ódio. No mais, a discussão foi sadia, a discussão foi de alto nível e marcará a história dessa Câmara. Fico muito feliz pela oportunidade de participar dessa discussão tão importante. Então, mais uma vez, encaminho meu voto contrário ao substitutivo geral assinado por diversos vereadores e meu voto favorável ao substitutivo apresentado pela Comissão de Educação, Cultura e Turismo. Muito obrigado, senhor presidente. Temos 30 votos sim, 6 votos não. Aprovado o projeto.